Olá, aventureiros! Preparem-se para desvendar os segredos de um dos maiores clássicos do cinema de aventura, A Máscara do Zorro. Lançado em 1998, este filme não apenas revitalizou o inesquecível herói, mas também nos presenteou com uma história emocionante, duelos de tirar o fôlego e atuações inesquecíveis. Mas você sabia que, por trás das câmeras, a produção foi tão cheia de ação e surpresas quanto o próprio filme? Fiquem conosco e descubram as curiosidades e os bastidores que fizeram desta obra um enorme sucesso. A jornada de A Máscara do Zorro até as telonas foi longa, e a escolha dos atores foi crucial para o sucesso. O papel do Zorro mais velho, Dom Diego de la Vega, foi um dos mais cobiçados. A lenda, Anthony Hopkins, foi a escolha perfeita, trazendo a seriedade e o carisma que o personagem exigia. Foi dele a ideia de usar o chicote, que é uma das marcas do Zorro. Ele aprendeu a manusear, e convenceu o diretor que seria crucial. E de fato foi. Para o papel do jovem e impetuoso Alejandro Murrieta, muitos atores foram considerados. Nomes como Andy Garcia e Benício Del Toro estavam na lista. No fim, a escolha recaiu sobre o talentoso espanhol Antônio Bandeiras, que trouxe energia e charme para o personagem. Sua paixão pelo papel era evidente, tornando-se uma escolha certeira. A atriz galesa Catherine Zeta-Jones ganhou o papel de Helena Monteiro. Steven Spielberg viu sua atuação no filme Titanic, de 1996, e a indicou, dizendo que seria uma ótima adição ao filme. E ele estava certo. Sem contar que sua audição para o papel foi tão impressionante, assim como sua beleza e habilidade para a dança, que ela conquistou a equipe. Sua química com Bandeiras foi um dos grandes acertos do filme. Se tem algo que define A Máscara do Zorro, são as suas cenas de luta de espadas. Antônio Bandeiras e Catherine Zeta-Jones não só atuaram, mas também se dedicaram intensamente ao treinamento de esgrima. Anthony Hopkins e Antônio Bandeiras passaram cerca de 4 meses treinando com o lendário esgrimista e coreógrafo de lutas Bob Anderson. Ele também trabalhou em filmes como Star Wars e O Senhor dos Anéis. Foi fundamental para dar realismo e elegância aos duelos. Muitas das lutas foram coreografadas para parecerem rápidas e perigosas, e algumas vezes, isso se tornou realidade. Durante as filmagens da cena do estábulo, Bandeiras acidentalmente cortou Catherine Zeta-Jones, que felizmente não se feriu gravemente. Após o incidente, a dupla caiu na gargalhada e retomou a cena. Antônio Bandeiras revelou em entrevistas que a cena do duelo entre seu personagem e o de Anthony Hopkins foi uma das mais desafiadoras. A intensidade e a seriedade de Hopkins, durante as filmagens, elevavam o nível das performances de todos. Mas nem tudo era seriedade e perigo. Os bastidores de A Máscara do Zorro também foram palco de momentos curiosos e divertidos. A química entre Antônio Bandeiras e Catherine Zeta-Jones não era apenas para as câmeras. Os dois se tornaram grandes amigos, e sua energia e bom humor contagiavam toda a equipe. Embora Antônio Bandeiras pareça um cavaleiro destemido, ele confessou que tinha um grande receio de montar cavalos no início. Ele teve que passar por um treinamento rigoroso para superar esse medo e parecer um verdadeiro herói. E não só ele. Anthony Hopkins também teve aulas intensas de equitação, o que se tornou um hobby após as filmagens. Foi uma insistência da equipe de produção, que muitas das cenas de ação, incluindo a cena onde Dom Diego corta a máscara de Alejandro com um chicote, fossem feitas pelo próprio Antônio Bandeiras. Por mais que a história de Zorro pareça pura fantasia, ela é inspirada em figuras reais que existiram na Califórnia do século XIX. O lendário herói
foi criado pelo escritor Johnston McCulley em 1919, mas se baseou em indivíduos que lutavam por justiça contra a opressão. O personagem do Zorro foi diretamente inspirado em Joaquim Murrieta, um famoso fora-da-lei californiano da década de 1850. Visto por muitos como um Robin Hood do Velho Oeste, Murrieta e seu bando roubavam de mineiros ricos e autoridades corruptas, muitas vezes em defesa dos mexicanos e latinos, que sofriam com as injustiças após a Guerra Mexicano-Americana. Outra figura que contribuiu para a lenda do Zorro foi Tibúrcio Vasquez, um bandido que agia na mesma época de Murrieta. Vasquez era conhecido por sua inteligência, seu estilo de vida refinado e por ser um hábil espadachim, características que foram incorporadas ao personagem Dom Diego de la Vega. O temido bandido Jack Três Dedos, parceiro de Joaquim Murrieta, também existiu na vida real. Seu nome verdadeiro era Jack Garcia, e ele era conhecido por ter a mesma deficiência nas mãos do personagem do filme. Jack Garcia era o segundo no comando do bando de Murrieta, e se tornou uma figura lendária do Velho Oeste. O Capitão Harrison Love também tem raízes na história real. O personagem foi inspirado no Capitão Harry Love, que liderou um grupo de Rangers do estado da Califórnia, com a missão de caçar e prender Joaquim Murrieta e seu bando. Ele matou e decapitou Joaquim, guardando sua cabeça em um pote, da mesma forma como vimos no filme. Essa incorporação de personagens reais eleva o filme de uma simples história de aventura para uma obra que homenageia e revitaliza o folclore do Velho Oeste. É a prova de que, para contar uma lenda, muitas vezes, basta olhar para a própria história. A Máscara do Zorro se destaca por uma abordagem mais tradicional, pois o filme praticamente não utilizou efeitos digitais, preferindo apostar em efeitos práticos e na habilidade dos artistas. As cenas impressionantes de duelos de espada e acrobacias não foram criadas em computadores. A equipe de filmagem utilizou técnicas clássicas de cinema, como a mudança de câmera e truques de perspectiva, para fazer com que os floretes parecessem se chocar a uma velocidade impossível. Para as cenas de cavalgada mais perigosas, a equipe usou bonecos e marionetes para simular as quedas e os movimentos complexos dos cavalos, garantindo a segurança dos dublês e atores. Da mesma forma, utilizaram os bonecos em quedas de grande altura. A maioria das acrobacias e perseguições, como os saltos entre telhados e as quedas, foram realizadas por dublês e pelos próprios atores, que passaram por um treinamento intenso para que o resultado final fosse o mais realista possível. A escolha de usar efeitos práticos em vez de CGI dá ao filme uma sensação autêntica e um charme atemporal, provando que a magia do cinema, muitas vezes, está na engenhosidade e na arte daqueles que estão por trás das câmeras, e não em softwares de computador. Apesar de rumores recentes, os quais dizem que Shakira e Tom Cruise foram cogitados para os papéis de Helena e Alejandro, na verdade não passam de boatos. Eles nunca foram convidados, trata-se apenas de especulações. Mas o que você acha que, hipoteticamente, se eles aceitassem esses papéis, fariam diferença nesse filme? A crítica foi extremamente positiva, elogiando a atuação, as cenas de ação e a história. O público se apaixonou pela atmosfera romântica e aventureira. Uma das razões para o sucesso do filme é que ele resgata a essência de um herói clássico, onde a inteligência e as habilidades físicas, e não poderes sobrenaturais, são as armas principais. O sucesso do filme gerou uma continuação, A Lenda do Zorro, lançada em 2005. Embora não tenha tido o mesmo impacto, a influência do filme de 1998 pode ser vista em diversas produções de ação e aventura posteriores. A Máscara do Zorro não foi apenas um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 250 milhões de dólares em todo o mundo, mas também deixou um legado duradouro. O filme revitalizou o gênero de capa e espada, e inspirou outras produções de aventura. Ele mostrou que heróis clássicos ainda tinham um lugar nas telonas. A Máscara do Zorro se tornou mais do que um filme,
tornou-se um marco cultural. A figura de Zorro, interpretada com maestria por Antônio Bandeiras, se firmou como uma referência de herói carismático e justiceiro. A combinação de romance, comédia e aventura conquistou uma nova geração de fãs e consolidou a história do Zorro no panteão dos heróis do cinema. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelos bastidores de A Máscara do Zorro. Esperamos que você tenha gostado de descobrir as curiosidades por trás deste clássico atemporal. Qual a sua cena favorita do filme? Conte para a gente nos comentários. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima aventura! Valeu!